Meus amados irmãos, queremos vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Deus, de estarmos reunidos nessa noite na nossa escola bíblica, que sempre é de um grande proveito para todos nós, e nós glorificamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas nós estará nos elevando em oração em nome de Jesus. Estamos te agradecendo por essa grande e rica oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui, mais uma e gloriosa palavra. Senhor, tome a frente, a direção, usa-nos como instrumento vivo em tuas mãos, tua igreja e todos quantos irão ouvir a tua palavra, Pai, que gere fé, esperança, confiança em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa lição, ela é muito importante para todos nós, mas antes de nós iniciarmos a lição, vamos cantar um hino sugerido pela nossa casa publicadora, CPAD, o nosso companheiro, nosso presbítero, nosso irmão Marcondes, dentro dos hinos sugeridos na lição, ele estará entoando para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Estamos no 132. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar uma lava salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir.
nome de Jesus. Minha vida toma para ti, Senhor, para que seja para sempre tua. Essa é o nosso desejo e também a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amados irmãos, a nossa lição, ela tem como leitura bíblica em classe o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 14 ao verso de número 19. Queremos convidá-lo a estar procedendo com esta leitura. Se estiver, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada e também faça esta leitura conosco nessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14 ao verso de número 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 14, que acabamos de ler, que nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A verdade prática, ela nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. O objetivo geral da nossa lição nesta noite diz: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo, explicar que pela paz Cristo fez um homem. E o terceiro, evidenciar entre os homens. O primeiro diz a parede de separação entre os homens. O segundo diz dos mandamentos. O segundo diz pela paz Cristo fez um novo homem. O subtópico do segundo tópico diz o conceito bíblico de paz. O segundo diz Cristo é o motivo da nossa paz. O terceiro, a nova humanidade formada pela paz. Glória a Deus. E o terceiro tópico diz: pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós, é o primeiro subtópico. A reconciliação pela cruz de Cristo é o segundo subtópico. E o terceiro é reconciliados na um corpo. Amém? Então, são esses tópicos acerca deste tema tão importante para a Igreja de Cristo. Nós estaremos meditando nesta noite conforme a programação da nossa lição bíblica. Meus amados irmãos, esta lição, ela, de uma forma geral, ela nos traz o ensinamento a respeito do homem para com Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram
e destituídos, afastados, estavam da glória de Deus. Mas vindo Jesus e entregando-se na cruz do Calvário, ele refez a aliança novamente do homem para com Deus, e hoje o homem tem acesso direto ao Pai. Mas iremos iniciar esta meditação nesta noite, tratando do primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Queremos perguntar ao nosso companheiro, o presbítero, nosso irmão Isaías, o que é que ele tem a falar sobre este primeiro tópico da lição. Paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus que estamos de posse de uma lição extraordinária. No primeiro tópico da nossa lição, ela, pastor e os irmãos, Cristo desfez a inimizade entre os homens. A gente observa no primeiro subponto do primeiro tópico, a parede de separação entre os homens. O comentarista, ele diz que trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Observando aqui, a gente observa que no templo não poderia entrar aquele que não fosse judeu e assim circuncidado. E essa analogia, a parede de separação, está ali relacionado, que Paulo relata, justamente ali no templo onde os gentios, eles ficavam fora dessa cerimônia, deste culto de adoração, e eles eram proibidos, havia uma proibição, o acesso ao estrangeiro. Porém, queremos ressaltar para os irmãos, os estrangeiros, aqueles que se convertiam ao judaísmo e que era circuncidado, eles iam ao judaísmo e nem era circuncidado. Aí Paulo faz essa recomendação, porque a Bíblia vai dizer que havia essa separação entre os estrangeiros, que eram os gentios, e os judeus. E Paulo, a lição ainda fala, o extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou um grego ultrapassar essa barreira. Eu queria ler com os irmãos rapidamente, porque as horas, elas passa rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, vai dizer a expressão bíblica. Atos 21 e 20 diz assim: e ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: bevem, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, todos são zelosos da lei. Versículo de número 25, para a gente. Todavia, quanto aos que creem do gentio, já não havemos escrito e achado por bem, que nada disso observem, mas que só se guarde do que se sacrifica ao ídolo do sangue, dos pecados e da fornicação. Aí o comentarista, ele vai para o versículo de número 28, do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, dizendo: clamam todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, o templo. Falando relacionado a Paulo. Além disto, introduziu também no templo os gregos e profanou o santo lugar. Então, a gente observa que essa barreira, Paulo faz essa analogia, que havia esta barreira, que os gregos que eram gentios, pois havia somente dois povos, os gentios e os judeus, e Paulo faz essa analogia dizendo que houve essa barreira, havia essa barreira de separação. E quando eles entraram no templo, diz que o templo foi profanado, mas
O tópico da nossa lição, subponto, diz que a parede de separação entre os homens era justamente essa parede, pastor. Amém. Nós bem sabemos que esta inimizade que havia entre os homens se dava muito mais proeminente na questão dos judeus para com os gentios. Nós percebemos que quando Cristo ele veio para cumprir o seu ministério terreno, e principalmente entre a seita, essa questão da separação. Nós percebemos que dentro daquela época e de Cristo, havia entre os judeus uma separação, porque os judeus eles não consideravam os samaritanos, e nós bem sabemos que Samaria ela era composta de judeus se misturados todos os povos, não serem, como eu posso dizer, de uma linhagem pura judaica. Então eles não iam e não falavam, não tratavam com os samaritanos. Além disso, havia também a questão da inimizade com os gentios, e que isto foi tratado por Cristo em seu ministério, mas também foi tratado pelos apóstolos na formação da igreja, porque nós vemos lá na epístola de Paulo aos Gálatas, ele falando justamente de cristãos judaizantes que estavam dentro da igreja, mas que não tinham perdido esta vinculação com o judaísmo e queriam trazer as práticas, os costumes, as celebrações judaicas para dentro do cristianismo. E percebemos que essa identidade judaica como descendência de Abraão, um pensamento de que a herança de carne e sangue, por serem da linhagem de Abraão, lhe traria algum benefício ou uma garantia ou certeza de salvação. Mas a Bíblia diz que Cristo, ele veio para desfazer esta inimizade. Lá na frente da lição, nós vamos perceber que quando há esta reconciliação entre os povos, entre os homens, Deus dá início a um novo povo, que é a sua igreja, que é formada por todas as tribos, por todas as línguas e por todas as nações. Amém? Glória a Deus. Nós queremos também mencionar alguma coisa aqui no segundo subtítulo de Isaías, sobre a derrubada da parede da separação. Nosso companheiro presbítero Marcondes, o que é que o senhor tem a nos falar sobre este segundo subtópico? A paz do Senhor para todos. Amém. Nós estamos aqui nesta noite tratando a respeito, porque é uma lição que trata de uma união, de um povo que era separado, diferente, mas a derrubada deste muro que tanto era literal como espiritual, como o presbítero Isaías falou, a respeito deste muro de pedra, mas essa separação, esta derrubada deste muro, que fazia essa separação entre os gentios e os judeus, isto fez com que nos tornássemos perante Cristo um só povo. Porque, como a gente leu na lição, a derrubada fez com que nós passássemos a estar na presença de Cristo sem que tivesse ao redor de um muro, de uma parede que nos limitava. A lição nos diz que os gentios ao templo, mas através desta quebra desta parede, nós podemos dizer assim, né, que éramos gentios, que hoje somos um só povo, através de Cristo Jesus, porque Ele, quando derrubou esta parede, nos deu acesso. O pastor falou, todos pecaram e destituídos estavam. Quando de todo é todos,
não era um povo, mas existia duas classes de povos, os gentios e os judeus. Mas quando Cristo derrubou esta parede, que fazia essa separação, nos tornamos um só povo. E diante de Deus, estamos gratos, agradecidos a Ele, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O interessante, pastor, presbítero Marcondes, é que ali na parede da separação entre o muro, né, que fazia essa divisão, a gente observa que Deus, ele, quando a gente analisa o texto cuidadosamente, espiritualmente, havia uma ansiosidade daqueles gentios em participar daquele ato tão sublime e glorioso. E estava no coração de Deus justamente derrubar essa barreira, o momento dessa divisória ser derrubada e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Amém. Esta é a grande obra de Cristo Jesus, não é? É unir todos os povos, convergir a humanidade para Deus. Em separação, em Cristo, foi reconciliado para a glória do nome de Jesus. O texto ainda, a lição vai nos falar sobre o conceito das leis, dos mandamentos e a revogação da lei dos mandamentos. Nós bem sabemos que o povo judaico, ele recebeu a lei através das mãos de Moisés, e ali a lei era completa. Ela abrangia o homem em todos os seus aspectos. A lei, ela servia para julgar as coisas naturais, servia para o homem conduzir a sua vida diante de Deus e também não é, de condutor, para que nós pudéssemos ter o conhecimento de que ela vem falando. Ela diz que a revogação da lei dos mandamentos. Os irmãos a falar sobre isso, sobre a precisa aguardar. A gente observa conceito contendo 48 bebida e dia de festa, lua nova e sábados, né? É justamente no quarto subponto do primeiro tópico da nossa. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então a lei em si, ela tem uma importância muito, tá, pastor? Você que está em casa pode prometer a nossa salvação, mas tem leis que lei não venha ferir aquilo que está escrito para a nossa salvação e a nossa conduta. Amém, pastor? Amém. A lei, tudo aquilo que estava escrito, mas de uma forma plena. O próprio Jesus disse que nós devemos analisar as Escrituras, porque elas são que dele testificam. E o escritor aos Hebreus, ele vai também fazer uma menção a respeito da lei, onde ele diz que se houvesse um caminho pelo qual o homem pudesse encontrar a salvação, seria pela lei. Mas quando Cristo veio, ele deu cabo, ele deu cumprimento a toda a lei. E a partir deste momento, o acesso à salvação é exclusivamente por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O segundo tópico da lição fala: pela paz, Cristo fez um novo homem. Eu quero perguntar ao nosso companheiro, o presbítero Marcondes, o que é uma dádiva? É algo que a gente em si recebe, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Deus. E eu crio a inimizade
eu faço a paz. Também diz que o Senhor, tudo isso Ele criou. No livro de Isaías, no capítulo 57, o verso 19, está escrito assim: eu crio os frutos dos lábios, paz para todos os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, eu os sararei. Isaías 57 e o 19. Eu acho aqui interessante o conceito bíblico de paz. Paz é a descrição de boas relações. Aí ele tem por referência o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, o verso 2 e o verso 3. E depois ele continuando, ele diz do fim de um conflito, e ele tem como base Lucas capítulo 14, verso de número 32, e do estado de tranquilidade, que está a referência em primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 4, verso de número 24, e de uma qualidade espiritual, Gálatas capítulo 5 e o verso de número 22. Então, por essa definição do autor da lição, nós podemos compreender que a paz, ela é uma quietude de conflitos. Mas esse conflito, dentro da perspectiva bíblica, não é do homem para com o próximo, mas do homem para com Deus. Agostinho, que foi um dos primeiros teólogos da igreja, ele dizia que a cruz de Cristo representava os dois elos de ligação do homem. No sentido horizontal da cruz, o homem se relacionava com outros homens, mas no sentido vertical, o homem se relacionava com Deus. Então, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles causam uma separação entre nós e Deus, porque há o texto bíblico que diz: a alma que pecar, essa morrerá. E alguém já falou uma certa feita dizendo que toda vez que nós pecamos, nós acionamos em Deus o senso da justiça e o cumprimento da sua palavra. Então, todo momento em que o homem peca, nasce no coração de Deus, desperta no coração de Deus o sentimento do cumprimento da justiça, daqui aquela palavra de que aquele homem deve morrer, deva se cumprir de imediato. Mas aí a humanidade, ela tem uma opção de escapar desta condenação. Ela tem condições, através de Cristo, de ter essa proteção, porque a Bíblia diz que: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante Deus. E toda vez que por algum motivo a gente não encontra a perfeição dos nossos caminhos, há alguém que intercede por nós diante do Senhor, há alguém que fala por nós, há alguém que intercede por nós. E o perdão do pecado, ele traz sossego, ele traz quietude, ele traz tranquilidade à alma. Então, dando uma ênfase maior nesse conceito em que o autor da lição nos traz sobre esse conceito de paz, eu queria reforçar dizendo que a paz o homem encontra quando ele está justificado diante do Senhor, quando não há mais nada para o condená-lo, assim como está escrito lá em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Fazendo assim, pastor, presbítero Marcondes, o texto também ainda vai falar o conceito bíblico de paz, nos deu grande como saudação, né? Shalom, a saudação de um judeu. Salmos de número 4, verso 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Também corroborando para a paz, o texto vai dizer também em Salmos, quando o nosso pastor estava ministrando aqui ao ensinamento ontem, Salmo de número 122, verso 8, 6 e verso 7, diz assim: orai pela paz de Israel. A gente observa, verso de número 7, ele diz assim: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então a gente observa que a paz era tudo que um judeu ele queria ouvir, né? Ele queria ouvir. Então o conceito de paz é extraordinário quando a gente está aprendendo o conceito bíblico de paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem, que é a reconciliação, porque sem paz, o homem jamais poderá chegar diante de Deus. Mas essa paz, a gente observa, pastor, eu fiz uma pesquisa aqui relacionada sobre a paz, e eu creio que os irmãos, isso eu achei muito interessante, e os irmãos bem sabem que há um prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, ele surgiu aproximadamente em 1850 por Alfred Nobel. Ele era sueco, eu fiz uma pesquisa aqui, ele era sueco, e ele nasceu em 1833 e morreu em 1896, com 63 anos. Quem era Nobel? Nobel, ele era químico, ele estudou em uma das maiores universidades, rapidamente, falando sobre paz, e diz que ele foi um inventor, pastor presbítero Marcondes, o inventor da dinamite, e ele estudou, ganhou muito dinheiro, e tinha outros irmãos, e a história vai dizer que Alfred Nobel, um dos seus irmãos morreu, e um jornal publicou dizendo: morreu o anjo da morte, porque ele tinha fabricado a dinamite, e a dinamite era para desfazer os túneis, né? E houve esse comentário, e ele, quando pegou esse jornal, ele observou e disse: a história dele ia ficar como o anjo da morte, o destruidor. E antes dele morrer, ele fez um testamento. E eu escrevi aqui porque eu achei interessante o Prêmio Nobel da Paz, quando a gente estudou falando sobre paz. Nobel mudou o seu testamento e definiu que sua fortuna fosse usada para premiar pessoas que prestaram grande serviço à humanidade. Prêmio era química, física, medicina, literatura e aqueles que promoviam a paz. E o Espírito Santo de Deus, ele me levou para Nelson Mandela. Quem conhece a história de Nelson Mandela, estou falando sobre paz. É o que Jesus, ele proporciona, né? Paz, já dizem os escritores estudiosos, nós estamos aprendendo aqui, que significa uma tranquilidade de alma. E não, mesmo tendo conflito, mas estou em paz.
porque Cristo proporciona esta paz. E Nelson Mandela, por ser preso, passou por grandes coisas, mas no fim da sua jornada, pastor presbítero Marcondes, você que está em casa, ele promoveu a paz. Eu não sei se você está aprendendo nessa noite o que a lição ela deseja proporcionar. Cristo, ele nos proporcionou paz e não guerra, conflito, dissensões. Ele promoveu a paz. E Nelson Mandela, ele ficou e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eu poderia mencionar outros homens que promoveram grandes coisas para a humanidade, que ganharam o prêmio Nobel da Paz. Que nessa noite você possa meditar na importância da paz que Cristo Jesus ele nos dá. Amém, pastor? Amém. E a lição ela vai nos dizer que Cristo, ele não é apenas o autor da nossa paz, mas ele é a nossa paz. Glória a Deus. Literalmente, Cristo, ele é a nossa paz. Por causa dele nós temos paz. Nós vemos que durante a Bíblia Sagrada há várias expressões se referindo a ele nesse sentido de paz. Isaías, no capítulo de número 9, o verso de número 7, verso 6, diz que ele, não é, uma das características que ele é o príncipe da paz. Em Isaías, capítulo 53, diz que pelas suas, não é, pisaduras, pelas suas chagas, nós encontraríamos a paz. Vamos ler Isaías, capítulo de número 53. E o verso de número 5 que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa paz que é promovida por Cristo, ela repousa em nós, repousa na igreja do Senhor. Como eu gosto sempre de dizer, a gente não vive por aquilo que nós vemos. A própria palavra de Deus nos diz assim: nós vivemos pela fé. Então, aquilo que os nossos olhos alcançam, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, não podem tirar de nós a paz que recebemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta paz que supera todo o entendimento, essa paz que é ampliada de forma tremenda na vida da igreja, na vida dos fiéis ao Senhor. É essa paz que nós encontramos em Cristo Jesus. É interessante nós vermos o poder da obra de Cristo na vida do ser humano. Cristo, ele trata através da sua obra a reconciliação, o perdão, a justificação, a cura, o milagre, a transformação, a renovação, ou seja, ele trabalha por completo na vida do ser humano. E nós bem sabemos que essa paz que Deus, através de Cristo, nos dá, é a paz que provém da reconciliação. É de nós termos a certeza que fomos perdoados por Deus e que temos acesso ao Senhor e que um dia estaremos morando no céu. Tudo bem, pastor. Na sua palavra, o autor da lição, ele diz que implica o conceito, a nossa paz implica o conceito de comunhão espiritual.
Veja o nível, o que a paz ela proporciona. Ela promove, né? Aleluia. Ela implica no conceito de comunhão, koinonia. É estar perto, é compartilhar. É o que a ceia proporciona, né? Compartilhar, estar junto, se alegrar, chorar, sentir. Aleluia. É a evidência da presença de Deus. Que essa não é? paz proporciona, né? Verdade. Quando a igreja se reúne, e principalmente no culto de ceia, ela manifesta que está em comunhão, que vive em comunhão, não é? E que persevera nesta comunhão. E com isso, pastor, não há grego E nem judeu. Porque Cristo nem raça, nem tribo e nem nação. nem nação. Não há cafuso, mulato ou negro, não. Quando essa paz reposa, proporciona tudo isso para nós. Amém. O terceiro tópico da lição nos fala sobre pela cruz reconciliados com Deus em um corpo ou em um corpo. Nosso companheiro presbítero Marcondes nos fale a respeito desse terceiro tópico. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós passamos a viver em uma união. Estávamos desgarrados e nos tornamos servos do Senhor, nos batizamos, passamos para um corpo, que é a igreja, somos somente um membro, mas que forma este grande corpo. E pela cruz, na qual nós fomos reconciliados, porque foi através de Cristo Jesus na cruz do Calvário que fomos reconciliados e saiu aquela maldição que tinha entre nós. E a reconciliação que Cristo ele nos traz pelo ato de sua morte, quando ele pagou por uma culpa que era minha, que a lição ela vai falar a respeito do sacrifício que ele teve que fazer. Então essa reconciliação que Cristo nos proporcionou para viver numa eternidade, nos faz com que algo novo em nossas vidas que nós estejamos prontos para também trazer pessoas para ser reconciliado com Deus. Também somos usados para fazer este ato pela cruz do Calvário. Amém. Alguém, né, pastor, pode até, como o ser humano pode ser reconciliado pela cruz? Que é a cruz? Como quem sabe, não sei se você está meditando, por que a cruz? A cruz ela trouxe reconciliação, um crucifixo numa cruz, pedaço de madeira. Porque o comentarista está falando pela cruz, reconciliado com Deus no corpo. É interessante, né? A pergunta do autor da nossa lição. Ele faz o texto. Por que a cruz? O que a cruz ela pôde proporcionar para o homem? Quando a gente estuda, né, pastor? A gente observa que era algo horrendo aquele que morria na cruz. Na bem verdade, existe uma pergunta de que o que poderia satisfazer o desejo de Deus para reconciliar o homem? Que preço ou que o homem poderia dar a Deus
para que pudesse ter novamente a comunhão com o Senhor. O que é que o homem poderia fazer para ter novamente acesso a Deus? Lá em Jó, Deus dizendo a Jó, disse: quem me deu primeiro para que eu possa retribuir? Porque todas as coisas são dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus olhou para o mundo, creio eu, Deus olhou para o céu, Deus olhou para tudo que estava criado, e não achou nada e nem ninguém que pudesse suprir na forma proporcional aquele desejo que ele tinha, que pudesse pagar o preço necessário à altura para que o homem pudesse ter essa reconciliação. E como não havia ninguém e não havia nada, Deus olhou para si mesmo e disse: eu vou me oferecer para que através de mim o homem possa ter a reconciliação novamente. É esse texto que o apóstolo Paulo traz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 18, que eu convido a você a ler conosco nessa noite, e que nos traz esta profundidade desse intento, dessa vontade de Deus de reconciliar o homem consigo mesmo. O verso de número 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Entenda que esta obra de Cristo, este trabalho de Cristo, este ato de Cristo, alguns dizem que dentro da história bíblica, e isto é uma teoria errada, dizem que há fases do trabalho da Trindade. Dizem que no Antigo Testamento era o trabalho de Deus, a revelação de Deus. No Novo Testamento, nos Evangelhos, era a revelação de Cristo. E nos Apóstolos e Escritos era a revelação do Espírito Santo. Mas o trabalho, desde a criação até a consumação, não é um trabalho individual de um ente da Trindade, mas é o trabalho coletivo dos três entes da Trindade. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa revelação no verso de número 19, onde ele diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, ou seja, como se Deus através de nós rogasse: reconcilia-te comigo. Era como se Deus pegasse a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e clamasse através deste corpo místico ao mundo, dizendo: reconcilia comigo, vem a mim, eu quero ter novamente a comunhão contigo. Não querendo entrar na questão do calvinismo, nem da questão arminiana, mas nós temos que entender que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. E nada que o homem faça contribui para a sua salvação.
a não ser uma coisa: aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Porque o chamado, ele está para todos. A Bíblia diz que o intento e a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que nenhum se perca. Então percebemos que este ato de Deus clamou através de Cristo à humanidade e continua clamando pela igreja, por cada um de nós. Parece que Deus, ele não sussurra, que ele grita aos ouvidos da humanidade e dizendo: vinde a mim, me lembrando das palavras de Cristo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então percebemos que esta obra de Deus que está agora com a igreja de reconciliar, ela não tem distinção de pessoas. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar o apóstolo Pedro tendo uma revelação, aonde um lençol vinha descendo do céu com vários animais imundos, considerados imundos. E ele ouviu uma voz dizendo: mata e come. E ele disse: não, Senhor, eu não posso comer porque são imundos. E a voz disse: mas eu tenho purificado. Não chame de imundo aquilo que eu tenho purificado. Então, aquilo que o judeu olhava para o gentio, olhava para o samaritano e dizia: é imundo, não tem parte, não tem comunhão, não tem aliança. Através de Cristo foi purificado. Através de Cristo recebeu a nova aliança. Através de Cristo teve acesso a Deus. Então, o autor da lição diz que fomos reconciliados pela cruz de Cristo. E reconciliados não na acepção, mas na globalização. Hoje, todos, independentemente de raça, de cor, de nacionalidade, todos que quiser podem receber a Cristo como Salvador de sua vida. E lá em Apocalipse diz que tribos, povos, línguas e nações estarão reunidas dentro do contexto do povo de Deus. E é isto que Cristo fez, e é isto que Ele está fazendo através da sua igreja. Interessante, pastor, que quando o Senhor estava falando dessa reconciliação, a gente vai observar que houve vários casos, literalmente, de reconciliação. Na Bíblia ela vai falar da reconciliação de José, com seus irmãos. A Bíblia ela vai falar da reconciliação. Estou falando de uma reconciliação literal. Nosso pastor, ele foi de Esaú com Jacó ou Jacó, aquela reconciliação gloriosa, que ele sai, pastor? Uma reconciliação. A gente vai observar que houve reconciliação entre Davi e outras reconciliação. E a reconciliação, ela nunca traz transtorno. A reconciliação nunca traz transtorno. A reconciliação sempre é bom, é agradável, traz paz, tranquilidade. Irmão, como é bom essa lição, bem dizer, está no final, as horas se passam. Eu não sei como você está tratando essa reconciliação. Se reconciliar, quem sabe, seu filho, sua filha.
Seu esposo, sua esposa. Porque a Bíblia diz: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Se fomos, imagine, irmãos, nós saímos do banco dos réus e estamos assentados em cadeiras de príncipe. E o juiz, ele mesmo deu a sentença, mas ele mesmo pagou a sentença. Ele disse: pelos teus pecados estás condenado, mas você também está perdoado pelo sangue vertido na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que reconciliados em Cristo nós temos paz com Deus. Essa paz que nos faz termos tranquilidade, sossego, conforto, que a nossa alma almeja diariamente e recebemos da parte do Senhor. Que lição abençoada, que lição maravilhosa. Que você possa buscar sempre ser um agente desta reconciliação. Que você seja um reconciliador. Que você seja uma ponte e não uma parede. Que você seja o elo, o vínculo entre pessoas. Que você seja o elo entre famílias, o elo entre relacionamentos, e que através da tua vida pessoas encontrem a Cristo Jesus. Não há nada mais gratificante para um crente salvo em Cristo Jesus de ter o privilégio de ser um canal de reconciliação de alguém para Cristo. Que nessa noite você possa agradecer a Deus, porque Ele te reconciliou, Ele nos reconciliou, e de ambos os povos fez apenas um povo que carrega sobre a sua vida a marca do sangue do Cordeiro. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe ajudando. Nós iremos colher as ofertas para a manutenção da obra do Senhor, e logo após estaremos orando, encerrando o trabalho em nome de Jesus. Pai, é em teu nome que te louvamos, Senhor, por esta lição abençoada que nos concedeste, pelo ensinamento, Deus, que nos foi trazido nesta noite, e que para nós é alegria e conforto para a nossa alma. Que cada um, Senhor Deus, dos teus filhos encontre em ti esta paz, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não compreende, mas que nós temos e que nós compreendemos, porque a sentimos e a vivenciamos todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que aqueles que ainda não têm esta paz que provém de ti, abram os seus corações nessa noite e recebam de tua parte essa paz por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que almas se rendam aos teus pés neste momento, que vidas sejam reconciliadas contigo, e que o teu nome, Deus, seja agradecido e glorificado nessas vidas. Ó Senhor, a tua igreja, ela está aqui para fazer a tua obra, para levar a palavra da reconciliação, e que cada um de nós possamos ser a voz, o canal, para levar, Senhor Deus, esta palavra que restaura todas as coisas. Agora te apresentamos teus filhos que estarão dizimando e ofertando como forma de adoração a ti. Estende as tuas mãos abençoando a vida de cada um, a cada necessidade, porque tu és galardoador de cada um de nós. Abre portas para aqueles que estão com as portas fechadas, e abençoa cada um dos seus filhos,
em nome de Jesus. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, Eu tenho de fruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, que bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. glória a Deus. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, queremos marcar com você um compromisso de, enquanto estivermos nesse período de quarentena, de afastamento, distanciamento social, todos os sábados estejamos reunidos nessa live para meditarmos na lição, na palavra de Deus, naquilo que a lição está trazendo para nós. Então, próximo sábado, a partir das 20 horas, teremos escola bíblica para a glória do nome de Jesus. E eu quero que você já comece a meditar na sua casa no tema da próxima lição, a lição de número 8, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E você vai ler em Efésios capítulo 2, verso 20 ao verso 22, e em Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso de número 27. Quero convidar o nosso companheiro, o presbítero Isaías, para estar procedendo com a leitura do texto áureo, e o nosso companheiro, o presbítero Marcondes, estará orando, agradecendo o trabalho em nome de Jesus. A paz do Senhor, mais uma vez, quero agradecer a Deus, ao nosso pastor Marcelo, por essa iniciativa de estarmos aqui meditando e aprendendo a palavra do Senhor. Quero agradecer em nome de Jesus. Vamos orar, ou seja, ler o texto áureo. Texto áureo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. Senhor nosso Deus e nosso muito Pai, obrigado. neste momento estamos gratos ao Senhor Sublime e glorioso. por tudo que o Senhor tem nos Nos concedido, ajuda, Senhor. por estar aqui diante da Realiza Tua a presença, vontade no nosso Senhor, meio. transmitindo Nos a Tua alimentar paz através da Tua palavra. Senhor. Deus, Tu és o Deus maravilhoso. noite, muitas Continua, Senhor, que que venham fazendo aprender, algo em Senhor, nossos corações, pois e os nossos reconhecer corações que estão fomos abertos para a Tua reconciliados. palavra. E numa Deus, que o barreira, Senhor continue abençoando o pastor da que venhamos igreja. impedir de Abençoa conversarmos, ele, de Senhor, o falarmos pastor contigo, presidente, com a sua esposa, com de seus termos, filhos, Senhor, netos, comunhão e estar também o junto pastor a Ti, Marcelo Senhor, com e o a Senhor sua junto a esposa, os nós. seus filhos. Mas Pai, tende estende essas tuas mãos. bênçãos para nós, Realiza que estamos aqui na Tua presença para fazer esta obra. Aleluia. Deus, em nome de Toca Jesus, esta ser obra. com a nossa família. Oh, Abençoa aleluia. cada um dos Teus filhos, abençoa essa Oh, cidade, aleluia. abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país. Senhor, também elimina essa enfermidade que está assolando o nosso mundo, pois Tu és o Deus tremendo. Diante da Tua presença estamos gratos a Ti. Diante da Tua presença estudando mais uma lição. Nos capacita para esta obra. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós,
a igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja que está viva diz: amém. Deus abençoe e tenha uma noite de paz, em nome de Jesus.